Um pão de maçã ou um pão de banana, seja como for, o outro recheio pode ser nozes, pode ser damasco, o recheio que você quiser. É um pão bem macio, bem gostoso, um pão com uma massa que vão poucos ingredientes e bem rápido de se fazer. Hoje nós vamos fazer esse delicioso pão que você pode enfeitar sua mesa no café da tarde. Olá, eu sou a Rafa e hoje nós vamos fazer um pão de maçã e um pão de banana. Nós vamos levar ao fogo mais ou menos umas 4 ou 5 maçãs daquela bem pequenininha que vem em saquinho, ou se você quiser uma maçã maior, umas 2 ou 3. É um potinho mais ou menos desse tamanho. Eu vou levar em fogo baixo com umas 3, 4 colheres de açúcar e eu coloco umas gotinhas de limão para que a maçã não fique preta, ela fique clarinha, mas vai do seu gosto se você não quiser colocar o limão. A banana eu não preciso colocar no fogo, basta pegar uma banana madurinha e eu vou cortá-la inteira no nosso pão, tá? Então, eu levei aqui ao fogo e vou deixar ela amolecer um pouco. Depois que o meu recheio estiver pronto, nós vamos fazer o pão. O pão, ele vai poucos ingredientes. Nós vamos usar aí aproximadamente uns 150 gramas de água morna, 2 colheres de margarina, 2 xícaras de farinha ou 300 gramas de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma colher rasa. Não coloque toda a água. Vai adicionando os ingredientes e depois você vai colocando água se for necessário. Coloque o açúcar, o fermento. Gente, a água não pode estar muito quente, ela é levemente aquecida. Coloca aí, por exemplo, quem for colocar no micro-ondas, uns 12 segundos, é pouca coisa, senão a gente queima esse fermento. Mexe bem. E agora você coloca a margarina, que são 40 gramas ou 2 colheres cheias da margarina. Pode ser com manteiga? Pode ser com manteiga, mas se você trabalha com vendas, a margarina ela é mais barata, né? Então, de preferência, uma margarina sem sal. E aqui nós vamos colocar 2 xícaras de 240 ml, que isso equivale a 150 gramas de farinha, ou seja, 300 gramas de farinha. Aí, você vai colocar toda a sua farinha e vai adicionando a água se for necessário. Quando tiver no ponto de sova, aí você vai jogar para a bancada e lembre-se, você vai no início apenas incorporando a farinha. Isso não é a sova. Depois que a sua farinha incorporou, aí você vai sovar aí por uns 5 minutos, tá? Lembrando que quem não sabe como sovar, no nosso canal tem algumas dicas. E você vai mexendo até sovar bem, até que a massa fique, olha aí, bem macia, ela fica elástica, olha que massa bonita. E aí, nós vamos deixar essa massa descansar por uns 30 minutos num recipiente fechado, pode ser com tampa, um guardanapo, um plástico, enfim. 30 minutos depois, olha como minha massinha ela tá mais macia, ainda ela não está, apesar de já ter começado a fermentar, mas ainda ela não fermentou, ela só descansou. Aqui, hoje, eu vou dividir em 4, porque eu quero fazer 4 pães. Mas se você quiser fazer em 2, você divide meio a meio essa massa. Então, eu vou fazer 4 menores. Mas, aqui no nosso início do vídeo, nós mostramos 2 pães maiores, tá? Se você tiver uma balança, é sempre bom para que o tamanho seja o mesmo. Fecha a massinha para que as pontinhas não fiquem ressecadas. Sempre enrole, tá? Se você for demorar para modelar, sempre cubra ou com plástico ou um guardanapo úmido para que não resseque a nossa massa. Vai enfarinhar a bancada e com um rolo nós vamos abrir um retângulo. Olha, tem bastante receita que pede para que fique quadradinho. Aqui nós não vamos perder massa. Se você não conseguir fazer um retângulo bem quadradinho, bem certinho, não tem problema, porque a nossa modelagem permite que a gente consiga ajeitar a massa, tá? O objetivo é ser bem econômico e não perder massa. Então, arruma, ajeita bem com a mão. Aqui, eu vou fazer primeiro o da banana. Então, eu vou deixar bem fininho, porque a minha modelagem vai ser assim. Eu vou colocar a banana bem no meio da massa. Então, repare que, olha, eu não cozinhei a banana. Eu coloquei a banana madurinha
no meio. Como aqui eu fiz um pão pequeno, eu vou usar uma banana para cada pão. Mas se você fizer um pão maior, dá para colocar 2 bananas. Depois que eu ajeitei bem a banana, gente, dá para colocar doce de leite aqui também. Quem gosta de um pão mais docinho, dá para colocar, tudo bem? Uvas passas. E eu vou colocar aqui, jogar açúcar com canela por cima, só um pouco para dar aquele leve sabor da canela. Não precisa ser muito, senão fica muito acentuado, né, o sabor. Colocou um pouquinho. E aí eu venho com uma faquinha afiada e vou fazendo cortes nos 2 lados da minha massa, porque nós vamos trançar esse pão. Então, por isso que a banana tem que ficar no meio, para que sobre espaço para eu fazer essas tiras, para eu conseguir fazer essa minha dobra, tá? Ajeito aqui do lado também, e agora em cada uma dessa tira, eu vou trançando. Aperta bem para a massa não escapar e você vai organizando, ok? Então, vai trançando de um lado, do outro. Na hora que você for colocar na forma para crescer, você sempre, a emenda você coloca para baixo, não deixa aparecendo, ajeita bem. Esses pães, depois que eu terminar de modelar, eu vou deixar crescendo por uns 40, 50 minutos, tá? Depende da temperatura do seu ambiente. Vou pincelar uma gema para ficar bem amarelinho, e aí sim eu vou assar em forno pré-aquecido. Então, eu fiz isso com o meu primeiro pãozinho, tá? Olha lá, ele ficou trançado. Tô fazendo com o meu segundo de banana, também, olha lá, trancei, ajeitando sempre a emenda. Vou levar para a forma para ele crescer por uns 40, 50 minutos. Lembre-se, eu vou passar uma gema para eles ficarem amarelinho. O de maçã, olha a maçã como que ficou. Ela não ficou preta. Eu gosto da maçã da cor da maçã. Tem gente que não gosta de colocar o limão porque fica com sabor um pouquinho forte. Por isso que é só umas gotinhas, não pode colocar muito, tá? O da maçã, nós não vamos deixar tão fininho. Dá para você deixar a massa um pouquinho mais grossa. E a maçã, a modelagem, repare que eu não vou colocar no meio, eu tô colocando mais aqui na ponta. Olha lá, na ponta da massa, porque nós vamos fazer uma outra modelagem. Então, eu coloquei aqui na ponta, ajeita bem, tá? Se você quiser colocar canela, também pode pôr. E aqui eu vou dobrar como se fosse um envelopinho. Eu vou só dobrar aqui as pontinhas, para que a maçã não caia. Só isso. Olha, a massa tá elástica, não tá tão fininha. E aí, eu venho e faço cortes diagonais. Gente, são sugestões essas modelagens. Você pode fazer a modelagem que você quiser, tudo bem? E agora, com cuidado, eu venho fechando esse envelope. Eu vou fazer isso também nos 2 pães, vou deixar crescer por uns 40, 50 minutos, passar uma gema e vou levar para assar a 180 graus esse pão. Vou fazer nos 2. E aí, gente, quando o pão estiver pronto, você vai passar uma margarina por cima ainda quente e você pode polvilhar açúcar de confeiteiro. Se você não tiver, pode ser o açúcar refinado mesmo. Olha que pão, ele fica muito macio, delicioso, sem contar que ele fica bonito, né? Um pão trançado, você pode... E faz, gente, rapidinho esse pão, não tem segredo. Pode usar a mesma massa para outros recheios, tá? E tá aí, gente, a nossa dica de pão hoje, pão recheado de maçã ou banana. Dá para fazer ainda hoje no café da tarde, hein?